Eu quero te convidar, pelo tempo que já passamos, a você abrir a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra do Senhor, e nós vamos ministrar e compartilhar o que Deus tem colocado em nossos corações, tanto o meu quanto de Andriele. Temos orado para Deus ser misericordioso com nossas vidas, e que a gente possa cumprir o ídolo dele. E sempre estaremos à disposição do Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E nós vamos compartilhar alguns versículos desta carta, a partir do versículo 25. E nós estaremos finalizando essa leitura até o 28. Romanos 8, 25 ao 28. Amém? Já deu tempo. Glória a Deus. Então, juntos, façamos essa leitura. E você vai abrindo o seu coração, desde já, retirando todas as preocupações, ficando atento ao que Deus tem para falar conosco. De modo que também você pode ajuntar aí na sala de sua casa, sua família. Manda o nosso link para amigos. Compartilhe com alguém que você deseja que a palavra chegue ao coração. E eu creio que hoje é dia de salvação. O Senhor quer falar com muitos em toda a terra. E esse tempo que estamos vivendo é um tempo precioso, porque nós vamos compartilhando o que Deus quer falar, de modo que muitas pessoas podem ser alcançadas. E você é o instrumento nessa noite. Então, Romanos capítulo 8, versículo 25, o texto começa dizendo o seguinte: mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28. Olha que coisa linda para você. Presente de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu Espírito. Amém. Glória a Deus. E eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que conseguimos, nesta aplicação, extrair deste texto, que embora poucas linhas, muito tem a falar conosco nessa noite. O tema dessa mensagem, como está aí na tela, é o melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus para a sua vida. Jesus é o melhor de Deus. Jesus é o mais precioso bem que Deus sacou em seu tesouro. Colocou esse tesouro à disposição para comprar a minha, a sua vida, nos resgatar de um credor da morte, nos
tirar de uma prisão, comprando-nos do Senhor do pecado, uma multidão de escravos. E em seguida, ao comprar a minha e a sua vida, Ele nos deu liberdade. Você está livre. Você é livre. De modo que, essa noite, olhando para esse texto, nós possamos entender qual é o melhor de Deus para a nossa vida, a partir desse ato do Senhor. O texto inicia uma frase muito poderosa nas nossas vidas, principalmente na sociedade em que estamos vivendo, uma sociedade líquida, uma sociedade volátil, onde princípios sólidos estão sendo deixados de lado, e engodos e vãs filosofias substituindo verdades absolutas. Uma sociedade que a cada dia constrói regras novas. Há um dinamismo tão violento que algumas coisas não mais serão transformadas em décadas, muito menos em 5 ou 6 anos, em meses. Mas essa palavra, ela é um contrassenso diante dessa realidade. Porque os reflexos de uma sociedade líquida provoca exatamente uma sociedade ansiosa, apressada, querendo respostas imediatas. E antes que o final de uma pergunta seja feita, a mesma pessoa já corrobora com a sua resposta. E estamos tão apressados na resposta que às vezes não compreendemos bem a pergunta. Esse texto diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E é evidente que estamos vivendo numa velocidade frenética desses dias, que não temos tempo para ter paciência ou aguardar aquilo que nos foi prometido, aquilo que Deus destinou para nós, com paciência. Estamos tão apressados, amados, para tudo. A nossa vida está sendo arrastada numa correnteza de ações e situações. E é preciso que eu e você nessa noite possamos compreender o melhor de Deus, para que a gente possa dar um freio nas coisas que nos desviam de uma verdadeira estrada que leva o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Eu quero começar nessa égide de introdução dizendo que uma das coisas que tem sido deixadas como valor absoluto na gaveta do esquecimento ou na gaveta do arquivo morto é exatamente a oração. A oração, amados, é exatamente a respiração da alma. Se nós esquecemos esse atributo, essa maravilha de Deus, que nos permite a comunicação com Ele, a respeito daquilo que precisamos entender, se guardamos a oração na gaveta do arquivo morto, na gaveta do esquecimento, nossa alma deixa de respirar. Portanto, a oração é a respiração da alma. Quem não tem intimidade com Deus, amados, desconhece a oração. Quem não tem intimidade com Deus, amado, não pode ser forte. E sim, é desestruturado, deslocado, sai do centro de sua própria vontade e sai do centro de sua própria vida, de modo que qualquer vento, um vendaval a mais ou a menos, desestrutura a casa. Nas palavras de Linhard,
A fraqueza da oração não está em seu laconismo, na beleza da retórica. Ela está exatamente na pobreza da sua substância. Não é bastante orar. É preciso orar como convém. E não sabemos orar porque não sabemos orar como convém, porque na verdade somos falhos e faltos em discernimento. Estamos apresentando petições diante de Deus sem nenhuma avaliação. Estamos apresentando petições diante de Deus sem percebermos que coisas que estamos pedindo, elas não vão trazer crescimento em nossa vida, não nos vão fazer cristãos parecidos com a imagem do Senhor e não vamos estar exatamente seguindo suas vontades. E muitas vezes pedimos a Deus uma pedra. Estamos pedindo uma pedra a Deus às vezes, tendo a falsa ideia de que estamos pedindo um pão. Ou estamos pedindo uma cobra que vai nos morder, uma cobra que vai nos destruir, exatamente pedindo a Deus, pensando que na verdade será um peixe. Então, amados, estamos simplesmente pedindo o que nos destruirá, pensando que estamos pedindo aquilo que nos dará vida. Então, a oração, ela é o oxigênio da nossa alma. Os nossos pensamentos, eles serão realinhados. Os desvios e distorções, os altos e baixos do nosso ânimo, eles, na verdade, estão sendo corrigidos pela oração, alinhados, nutridos e supridos. Se não assim, estamos vivendo uma vida longe da vida. Estamos vivendo uma vida conduzidos pelas nossas vontades. Há um segundo momento, quando o texto aqui diz: não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém porque somos impacientes. Quando o texto no 25 diz: esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, precipitadamente, não sabemos orar porque a gente não tem paciência. Queremos simplesmente atender a nossa demanda. Por isso que isso provoca tanto no seio da igreja do Senhor a imaturidade de muitos crentes, colocando na mão de outros que já têm um tempo de oração, a terceirização do divino. Queremos pressionar a Deus com a urgência da nossa agenda. E eu quero te dizer que a sua agenda precisa ser a agenda de Deus. Se a sua agenda não for a agenda de Deus, você está atropelando a sua caminhada, o caminho que te leva aos céus. Queremos que nossa vontade seja feita no céu, em vez de buscar que a vontade de Deus seja feita em nós na terra. É a vontade de Deus em nós, nesse tempo, neste lugar, nesse momento que estamos vivendo. Não é exatamente a vontade que temos para esse lugar que queremos transformar essa vontade numa realidade para Deus nos céus. São papéis invertidos. E há um terceiro ponto que esquecemos, que inclusive essas dificuldades que estamos vivendo, esse período de reclusão, o distanciamento de uns dos outros, há famílias onde pais e filhos não podem se encontrar. E é esse tempo que precisamos entender que até estas questões, elas estão passíveis a Deus, tudo pertence a Ele. Entretanto, na opinião de Paulo, a oração, como todas as outras coisas, ela é de Deus. Paulo sabia
que o homem não podia justificar-se por seu próprio esforço. Nenhum de nós pode estar com bondade e caráter e virtudes, se apresentar diante de Deus e dizer que tem o direito à salvação. Também, Paulo sabia que nenhum esforço de alguma inteligência, de algum intelecto, seja possível saber exatamente os adventos do dia seguinte e mais, saber como orar. Por esse atributo, não são apenas falhos os que não se consideram tão inteligentes, mas é também para aqueles que têm a dimensão de que às vezes são e não são tão inteligentes. Em uma última perspectiva, a nossa forma de orar é tão simples como Jesus nos ensinou. Quando ele diz: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E a gente vai começar a aprender de Deus através desse texto, que é que se faça a sua vontade em nós. Porque uma vez assim, a vontade de Deus em nós vai definir melhor, e a gente pode compreender o tema dessa mensagem, o melhor de Deus para a sua vida. Há um primeiro ponto, em 2 sessões, a assistência do Espírito Santo em nós. Assim como temos essas limitações, não estamos só. Eu quero dizer para você que em toda a sua vida, toda a sua trajetória, desejosamente, com sede de beber a água da vida e ser alimentado pelo Senhor em toda uma caminhada, saiba que você nunca estará só. Você nunca sentirá a solidão de Deus, você nunca terá um sentimento de abandono, você nunca terá um sentimento de estar sozinho. Você pode até estar num deserto, você pode até estar rodeado de pessoas e sentindo-se só, mas você sabe que há um Deus que caminha com você. Ele está à sua frente. Ele está a proteger você, cuidar de você. Ele está a proteger você, as suas promessas em sua vida, a cumpri-las, a guardar a sua casa, a guardar seus sonhos. Mas antes, submeta-se a Ele. Então o versículo 26 diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então aprendemos aqui uma primeira coisa: o Espírito Santo de Deus sempre estará conosco a nos ajudar em nossa fraqueza. E entendemos, amados, que temos fraquezas. Não tenha uma ideia errada de si mesmo, achando que você pode todas as coisas, ou que as circunstâncias não vão te atingir. Todos nós somos passíveis de ser atingidos por um evento desagradável em nossa vida. Estamos exatamente vivendo numa era equivocada, onde ela afirma que há uma força de dentro de nós. Existem pessoas ensinando que a natureza humana, por sua constituição, há um vigor e uma força dentro de cada um de nós. E isso está muito associado às religiões místicas, porque ela busca, na inocência do misticismo, trazer uma resposta de uma força interior diante de desafios exteriores. Na verdade, esses ensinamentos estão errados, porque nenhuma força interior ela é capaz de reter, por mais intensa que seja, e que se acredite nela, capaz de reter 100% das adversidades. Chegamos à conclusão
que temos fraquezas. E ela precisa ser assumida, confessada, enfrentada. Sabemos que somos fracos, limitados e contingentes. Temos, amados, fraquezas físicas, emocionais. Temos fraquezas morais e às vezes espirituais. E a gloriosa segurança que os salvos desejam ter, na verdade, são trêmulas. São joelhos trôpegos, nossas mãos decaídas e nossos olhos embaçados. E é assim que às vezes nos encontramos, mas muitas vezes assim, nessa condição, fraquejado fisicamente, emocionalmente, que o Espírito Santo chega com intensidade na nossa vida para nos dar um aporte. Portanto, a força não é interior, a força é exterior que atua em nós. Quer ver uma outra coisa? Tropeçamos nos mesmos erros há anos. Incorremos nas mesmas falhas e caímos nas mesmas armadilhas, sabendo. Vamos para elas atraídos pelo lapso momentâneo, pequeno, um relance de prazer, de alegria, um lampejo, que em seguida percebemos o poder da armadilha e o grau de tristeza que ela nos causa. Cometemos, e há cristãos vivendo assim durante décadas, vivendo vidas exatamente ainda presos em certas escravidões, que o Espírito Santo nessa noite quer dizer que ele tem poder para tirar o homem de toda espécie de sofrimento. Amados, somos ambíguos, paradoxais, contraditórios. Há uma guerra constante instalada em nosso peito. Um conflito permanente no campo da batalha de nossa mente. E eu quero dizer que haja essa luta em você, mas que você nunca desista de lutar dela, na esperança de alcançar uma vitória diante do Senhor, e Ele chegará completando com a força, e é necessário que a gente se renda a ela, de modo que o versículo 25 possa ser uma realidade para nós, porque aquilo que não vemos, com paciência aguardamos. Nossos desejos secretos denunciam a gravidade de nossa enfermidade moral. E nossos pensamentos íntimos revelam quanto o pecado nos atingiu. Todos nós não tenhamos altivez. Podemos pensar que temos os pés de barro, que todos nós temos fraquezas e somos passíveis a ela. E essa é a primeira realidade. É que temos fraquezas, mas a contrapartida é que você serve a um Deus que tem poder em sua vida para te dar forças, para que você as vença, e vença toda a luta contrária que te afasta da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Olhando ainda o versículo 26, podemos ver uma outra coisa quando ele diz: porque não sabemos orar como convém, vírgula. Não sabemos. John Stott disse o seguinte: a nossa fraqueza não decorre de não sabermos orar convenientemente. Somos fracos porque não conseguimos manter uma comunhão ininterrupta com Deus. Então há um outro aspecto a ser analisado. É que a gente não decide quando ora esporadicamente e não temos uma continuidade. A nossa oração, ela não é ininterrupta. Nós tomamos a decisão de não continuar a nossa história com Deus. E é exatamente por isso que, como não temos essa oração ininterrupta, e não temos esse entendimento,
é que nos dificulta orar exatamente convenientemente. Godfrey Wilson disse: a inabilidade na oração não é apenas uma ilustração da fraqueza do crente. A inabilidade na oração não é apenas uma ilustração da fraqueza do crente, mas é exatamente uma explicação dessa fraqueza. A nossa força não está interiormente instaurada, mas é uma força que em trânsito livre, o Espírito Santo agindo em nós, nos torna vigorosos para vencer todos os desafios. Não sabemos orar como convém, porque não somos ávidos para desejar esse momento, e porque exatamente não pedimos discernimento a Deus. Voltamos ao discurso de que não oramos convenientemente, porque temos péssimo entendimento do que queremos. Novamente, eu quero citar a frase do Linhard. Não é a fraqueza do laconismo de nossa oração, mas é a pobreza da sua substância. A gente precisa orar para ter de fato o melhor de Deus para a nossa vida. O texto diz que o Espírito Santo intercede por cada um de nós diante da vontade de Deus. Como podemos alinhar um pedido, visualizar uma necessidade e alcançar a sua vitória? É alinhando essa vontade à vontade de Deus. Ainda no versículo 26. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui nós temos a certeza, um princípio inabalável, que você não está só no seu clamor. Você nunca estará sozinho em suas petições. Saiba que aquele que habita em você, transita livremente, age em você e através de você estará sempre dando uma assistência diante da fraqueza. Então, amados, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo não tem interesse em nos escorraçar por causa das nossas fraquezas. Ele não sente nojo de nós. Ele não nos olha com a indiferença da nossa fraqueza, mas Ele simplesmente até se entristece com as armadilhas que estão postas e a gente vai exatamente voluntariamente ao encontro delas. Essa noite é uma noite de mudança. E é uma noite para que muitos olhem para si mesmo e não sinta nenhuma palavra de inaptidão diante de Deus, de inadequação diante de Deus, mas se sinta com um coração desejoso em sua mão e com desejo de dizer: ó Senhor, eu estou te entregando o meu coração e a minha vida nessa noite. De modo que quando nos sentimos cansados, Ele vem com um amparo para nós. Ele encurva-se ao nosso fardo e leva-nos para nós. Ele torna o nosso fardo leve. Ele fortalece o nosso ser e Ele enfraquece o fardo diante de nós. Ele torna o peso mais leve. Ele diminui a sobrecarga de tensão à nossa volta. Qual é a sobrecarga de tensão que está em você, perto de você, alguém ligado a você, em seus negócios, em sua vida? Eu quero dizer que nenhuma carga dessa tensão terá autoridade para emborcar o seu barco e você conhecer o naufrágio, mas exatamente o contrário. É exatamente essa tensão que vai tensionar, pressionar e vai te tornar cada vez mais forte, porque o Espírito Santo diz: ei, eu estou aqui contigo. Ele diz: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a partir desse ponto, amados,
nós podemos perceber a ação do Espírito Santo. Então aqui a gente tem a ideia de que temos fraquezas. E que a nossa força não é interior, mas é a força de Deus que opera através de nós e em nós. Temos a ideia de que não sabemos orar porque temos os costumes de trazer a nossa oração apenas no momento da nossa necessidade. Não conhecemos o caráter de Deus e a intimidade nos torna fraco, porque exatamente o relacionamento com Deus é a respiração de nossa alma. E temos também aqui a certeza de que não estamos só. Mas eu quero mostrar para vocês, a partir dos outros versículos, como é que o Espírito Santo vai agindo em nós. Veja você, na última parte desse versículo 26, quando ele diz: intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não temos somente a certeza de que Ele nos assiste, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso nos dá o pleno conhecimento de que há uma intercessão intensa. Há uma intercessão do Senhor em sua vida, o seu Espírito clamando intensamente diante da sua causa. É demasiadamente difícil para mim. Eu já não suporto mais. Está muito difícil. Uma vez eu tive uma experiência assim e Deus disse: calma. Uma outra vez, uma ovelha estava a ponto de desistir, pensando em chutar o balde e dizer: não aguento mais, eu luto há anos e anos e anos por essa causa. Eu tenho perdido o gosto de caminhar, eu tenho perdido o gosto, eu não sinto mais a alegria. Os louvores são tocados com graça, com plenitude, mas eles não estão mais me constrangendo. Então, quando o louvor não está mais trazendo mudança para você, constrangendo, de modo que você está ficando sem o efeito da vontade de Deus, qual foi a minha resposta? A mesma que eu recebi: aguenta um pouco mais. Aguenta um pouco mais. Pacientemente espere. Deus vai agir, meu irmão. É com intensidade. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo aos Romanos e ele afirma que o Espírito intercede por nós de sobremaneira. Não podemos entender. Gemidos inexprimíveis é uma oração exatamente com intensidade. Isso descreve o poder intenso de uma intercessão. O que fazemos todas as terças aqui. Estávamos aqui nos preparando para estar com você nesse momento da live, e as lutas físicas das coisas aqui muito intensa, e levantamos um clamor neste lugar e chamamos a presença do Senhor e dizemos: estamos aqui para te servir, não sabemos fazer como convém, mas as nossas vidas estão em tuas mãos. Senhor, age neste lugar. E as soluções começaram a vir. Assim como Deus nos amou de uma maneira tão intensa que Ele nos deu o seu Filho. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. É defender o Cristo em nós. É lutar por nós. É nos manter exatamente na posição que queremos. Não obrigadamente, forçosamente, mas nos manter firmes com a convicção, defendendo em nós. Porque muitas vezes vamos fazer uma coisa e o Espírito Santo diz: não! E se estamos alinhados com a sua intensa intercessão, recuamos, não fazemos. Ainda que usássemos todas as palavras do nosso intelecto, não poderíamos descrever com precisão a intercessão que o Espírito Santo faz pelos santos. Simples assim. Olhando ainda para esse versículo, me parece que quanto mais a gente vai aqui, não dá para esgotar. Quanta coisa tem no versículo para falar conosco. Quer ver? Olhando para o final dele, quando diz: gemidos inexprimíveis.
Olha que coisa desafiadora. É uma oração agônica. É uma oração de guerra. Não é uma oração zen. Não é uma oração transcendental. É uma oração de batalha. É o Espírito Santo junto com o teu clamor, com a tua lágrima, com a tua súplica, numa oração de batalha para romper natural, sobrenatural, e que trazendo as coisas à existência, transformando as possibilidades a partir de coisas tão tremendas e que para nós impossíveis. Mas o que é impossível para Deus? Há demasiadamente alguma coisa que possa paralisá-lo? Voltando para John Stott, ele diz: a inspiração do Espírito Santo é tão necessária quanto a mediação do Filho. Se quisermos obter acesso ao Pai, vamos pela via da oração. O ajudador, consolador, vai nos levar com segurança. Vai envelopar a nossa oração numa carta perfeita, vai colocar o selo do seu senhorio e vai apresentar majestosamente a nossa petição. E assim que o Espírito Santo intercede por nós e em nós, ao Deus que está sobre nós, intercede por nós, em nós. E é um Deus que está sobre nós, aquele que conhece todas as línguas, nada está obscurecido ao seu saber. Todos os idiomas e dialetos, que são milhares, de todos os povos, de todos os tempos. Aquela pessoa que está no lugar mais distante da terra, no lugar mais longínquo, no lugar mais inacessível, sozinha, escondida num recanto de um quarto, de algum lugar, de uma tapera, lá ele é alcançado pelo Espírito Santo. Orar por nós com tal intensidade que o faz dessa forma, como o apóstolo está dizendo, com gemidos inexprimíveis. O que o Paulo quer mostrar, portanto, amados, aqui, é que nos gemidos não podem ser traduzidos em palavras, mas que de fato há como compreender a expressão desta palavra intensamente. É isso que ele faz. Há um terceiro aspecto, olhando para o versículo 27 agora. E aquele que sonda o coração sabe que é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E é exatamente a intercessão do Espírito. Não é um apelo geral para o mundo, mas para os santos. Os santos não são aqueles que estão presos em figuras terrenas para serem contemplados, mas aqueles que estão exatamente na militância do dia a dia, a enfrentar os desafios na realidade, no suor, no choro, na lágrima, na alegria, na paciência, esperando as promessas que Deus fez pacientemente, mesmo não vendo, e nem vendo as possibilidades, uma luzinha sequer no fim do túnel. Simplesmente porque a intercessão do Espírito Santo é em nós. O Espírito Santo nessa noite está intercedendo pela sua vida. Sim.
pela permanência do Cristo que está em você, para que a cada passo seu você se pareça mais com o Senhor. Ele não intercede por você em hora nenhuma por causa contrária à vontade do Pai, mas intercede por você, como o texto está dizendo, pela vontade do Pai em sua vida. Amados, a intercessão do Espírito Santo não se baseia em sentimentos equivocados ou propósitos errados. Pois ela está sempre em harmonia com a vontade e o plano divino, o plano de Deus na sua vida. Seu plano tem dois objetivos: nosso bem e a sua glória. O plano de Deus sempre é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Contudo, entretanto, tão somente para a sua glória. O versículo 28. O final diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Nosso propósito é os mesmos de Deus. Nossa intercessão não é contrária à vontade de Deus. A sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, é exatamente para o nosso bem. E quando isso é de uma forma ininterrupta, alimentamos e oxigenamos a nossa alma, de modo que o bem se cumpre na plenitude e a glória de Deus é manifestada na sua vida. Há lugares distantes agora, pessoas que podem estar me ouvindo. Ajude a palavra a chegar a um coração sedento nessa noite, de modo que essa palavra trará salvação em lares. Você pode escrever aqui na live, você pode escrever aqui no chat e dizer: eu hoje quero me reconciliar, me entregar, falar com Deus, a minha vida. Hoje você vai dizer o que é precioso em você. É a fortuna na sua conta bancária? É um muito dinheiro que você acha que vai além do fim com ele? É o vigor de uma saúde na plenitude de uma força? Eu estou bem fisicamente? É de fato a sua alma, seu coração, que embora com todas essas coisas você percebe que falta algo, e você vai sacar agora o seu coração e dizer: está aqui, Senhor, é teu. Tem uma aparência exterior de pedra, mas dentro ainda tem uma coisinha de carne. Transforma meu coração. Paulo faz aqui uma transição de todo o agir do Espírito Santo em nossa vida, para dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso se traduz para nós em exatamente intercessão segura. Não falha. Aquilo que Deus está em luta junto contigo, tenha plena convicção, você não vai ser passado para trás. Você não será abatido, derrotado. Você pode até estar de joelhos numa posição de tristeza, a lágrima caindo no chão, mas elas estão sendo contadas. Deus tem conhecimento, amados, de quando choramos, às vezes num lugar assim bem escondido para ninguém ver. Às vezes estamos chorando por uma causa, não choramos perto de quem amamos, para que não a pessoa sinta a preocupação da nossa dor. Mas você não está sozinho. Esqueça isso. Você está com Deus. Ele faz aqui uma transição da assistência, da intercessão do Espírito Santo para uma gloriosa convicção dos salvos. A história, ela não acontece à deriva. Ela pode estar derivando, mas Deus está no controle de todas as coisas. Está em suas mãos. Ela é cíclica, muda o tempo todo. Leis são criadas, cientistas desenvolvem
leis em todos os campos da ciência e das ciências humanas, mas vem outro e quebra aquela lei com uma lei, mas nada pode fazer quebrar a palavra de Deus em sua vida. Todas as coisas passarão, mas a palavra ela é fiel, ela é permanente. Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. A vida é feita de montes e vales, alegrias e lágrimas, prosperidades e perdas. Todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Com isso, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Ao contrário, afirma que mesmo que essas coisas sejam mas contrárias a nós, Deus transformará toda essa Covid-19 em uma grande didática e lição que vamos tirar o melhor dela. A gente vai sair melhor. Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Há uma pergunta: o quanto amamos a Deus? Somos dedicados a Ele, dedicados à oração, dedicados à sua palavra, dedicados ao chamado? Quantas pessoas são capazes de fazer coisas tremendas, com dons tremendos que Deus deu? Quantos homens têm uma capacidade de falar, escrever e pregar e não pregam? E quantos outros homens que não têm a mesma capacidade de falar, escrever e pregar, e Deus levanta, porque Deus está buscando esses adoradores, não aqueles que sabem muito, aqueles que se acham, e aqueles que estão tecnicamente mais preparados, mas aqueles que estão com o pouco que têm, dizendo como aquela mulher que entrou no templo: está aqui o meu pouquinho, mas eu quero glorificar ao Senhor. Você ama a Deus? Então quantas vezes Deus te chama e você diz: não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Você está num desdém espiritual de coisas tão grandes e tremendas das quais Deus está te chamando, e você está esnobando do seu dom que Deus te deu, e você está desperdiçando a sua vida em propósitos errados. Espero que você compreenda o fim de todas as coisas. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer que você olhe para o mundo com uma ótica tão tremenda que ao ver os homens te veem e diz: ora, nossa, aquele é tão tremendo, parecido com Jesus. Amados, eu gosto de andar, como diz Wesley. Eu desejo andar, como diz Wesley, com homens que temem apenas o pecado, porque os desafios dessa vida são para aqueles que realmente têm coragem de entregar o coração na mão de Deus e deixar Ele escolher o melhor dele para nós. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito. Ele não trabalha para qualquer coisa, fazer qualquer coisa e entregar na sua mão qualquer coisa, para que você não compreenda o valor que elas têm. Mas Ele entrega na sua mão conforme o seu querer. Entrega-te uma coisa, uma pedra tão pequena, que quando você olha às vezes sem valor, te chama para um serviço pequeno, e você está buscando coisas grandes. Te chama para servir na simplicidade. Te chama para servir sem visibilidade. Uma vez, uma pessoa olhou para mim e disse: Deus te chamou para se fazer isso? Está na porta de uma igreja recebendo pessoas? Eu disse: meu irmão, Deus me chamou para ser embaixador de nações. E é nessa porta que eu mostro o céu para onde ela vai. Deus será fiel contigo em qualquer lugar, mas tem que ser conforme o seu querer. Eu não tinha nenhuma pretensão. Eu tinha desejos, mas as minhas pretensões se chocavam com os meus desejos, por às vezes não está apto no tempo. Mas Deus vai te preparar no tempo.
Começa sendo fiel no pouco, e Ele te acrescentará mais. Deus tem um plano eterno. Comece a pensar nisso. É perfeito. E esse plano é vitorioso. É um plano exatamente de vitória. É um plano que você sabe que já tem o resultado. Você partiu da linha de saída nessa competição. A chegada, você já está lá. Você precisa pular os obstáculos. Você já é vencedor em Cristo Jesus. Contemple a alegria no seu coração. Você já recebeu o louro de vencedor. Esse plano não pode ser frustrado. O diabo vai espalhar todas as pedras no meio do caminho, vai jogar poeira, vai fazer o tempo fechar, a noite chegar, o frio, às vezes vem a falta do suprimento das necessidades básicas. Vem a ameaça batendo a porta com o barulho de um leão. É só barulho. Se você com os olhos espirituais abrir a porta, você vai ver que do outro lado tem um gato. Um gato. Você vai lá e bate para o gato, ele tem que correr. Não pode vencer quem está chamado a lutar e resistir. Porque esse é o papel que está escrito. Ele fugirá de vós. Esse plano não pode ser frustrado. Deus completará ele até o fim. E é uma outra coisa, não existe acaso. Você não está no meio de um monte de coincidências. Você está no meio até de um vendaval. Olha para ele e diz: Senhor, eu quero me ensinar o que aqui nessa ventania? Os discípulos estavam com Jesus dentro de um barco, agitado, o vento e o mar agitado. Ele disse: cala-se um e acalme-se o outro. E ele se levanta e diz: por que vocês não têm fé para aprender as coisas? Não consegue me perguntar? E estamos no final, amados. Não existe acaso para nós, estamos no final. Nossa vida, nosso futuro, a sua vida, o seu futuro, tudo o que você diz a respeito, estão todas as coisas no controle do Senhor. Sua vida está nas mãos de Deus, em nome de Jesus.